Rodrigo Janot chefiou o Ministério Público Federal em um dos períodos mais importantes da história recente da instituição e também do país. Claro que eu estou falando da Operação Lava Jato. Durante o período em que ele ocupou o cargo, conduziu processos relevantes, participou de julgamentos no Supremo Tribunal Federal, ofereceu denúncias contra poderosos do país, incluindo os ex-presidentes Michel Temer, Dilma Rousseff e Lula. Janot foi o PGR no período de 2013 a 2017. Mas é agora, em 2019, que alguns dos segredos mais íntimos daqueles anos estão sendo revelados pelo próprio Janot em um livro de memórias, que ainda nem foi lançado oficialmente, mas já deu muito pano pra manga. Eu sou o Márcio Miranda e no podcast 15 Minutos nós vamos trazer hoje alguns dos trechos mais curiosos do livro e também uma análise sobre a qualidade da obra, em uma conversa com o jornalista Paulo Pousonoff Júnior, da editoria de ideias aqui da Gazeta do Povo. Também hoje vamos tirar dúvidas sobre tudo o que envolve o tema da semana: Lula preso versus Lula solto. Quem vai trazer essas informações é a Kelly Cadanos, editora de República aqui da Gazeta. Nada menos que tudo. É esse o nome do livro de memórias do ex-procurador-geral da República, o Rodrigo Janot. O livro que, aliás, está circulando aí pelas redes sociais, já pelo WhatsApp, vazou, né? E que faz revelações, ou que traz revelações da vida no cargo e algo mais. Ele revelou, por exemplo, todo mundo sabe, né, o Janot, nesse livro, um segredo bastante íntimo, o desejo de matar o ministro Gilmar Mendes. Mais do que o desejo, ele revelou que quase fez isso, pelo menos diz lá o Rodrigo Janot. Enfim, tem outras tantas coisas no livro, e o fato é que surge uma figura que é muito importante nos últimos anos na política e no poder judiciário do país e que está se revelando em alguns aspectos que ninguém conhecia. Eu convidei aqui no 15 Minutos hoje o Paulo Pousonoff Júnior, ele que é da editoria de ideias aqui da Gazeta, já passou aqui pelo 15 Minutos várias vezes e que está lendo o livro, já leu boa parte do livro, vai contar aqui no nosso podcast quem é esse novo Janot que se revela ali. Aliás, Paulo está preparando um texto para quinta-feira, exatamente sobre uma análise completa aí da obra do Janot, né, Paulo? Uma análise profunda, linha por linha do livro. E as primeiras impressões, já que eu falei que você já leu boa parte mesmo, né? Quais são as primeiras impressões dessa obra do Janot? A primeira impressão é... Primeiro eu me perguntei que tipo de país é esse onde as pessoas leem memórias de um procurador-geral da República. É meio assustador. É, bastante, né? Uma pessoa que se dá muita importância, é uma verdadeira ego trip o livro. O que seria uma ego trip? Justificando para si mesmo todos os atos, entendeu? E, óbvio, para o leitor também, e se vendo no papel. É uma coisa até interessante, me chamou a atenção no livro, que ele segue, uma coisa que escritor ruim faz com bastante frequência, é seguir aquela coisa da jornada do herói. Então ele se vê como um herói, ele narra isso, os percalços, e para encontrar uma redenção no futuro. Uma luta toda, né? A redenção é a aposentadoria. Vamos só citar aqui até para explicar. O livro é de memórias do Rodrigo Janot, mas não é só ele que escreveu, né? Tem dois ghostwriters, né? Duas pessoas que prepararam o texto e, se me permite, uma crítica literária aqui, prepararam mal, né? Muitos lugares comuns, muitos mesmo. Você trouxe alguns trechos aí, depois a gente vai citar alguns exemplos, inclusive, né? Dar uns spoilers aqui já do livro do Rodrigo Janot. Mas eu queria saber o seguinte também, Paulo, tem ali alguns elementos que dão a entender que parece que tem um componente forte de vaidade também e de se dá bastante importância no caso aí do Janot, né? Muito. E uma coisa que me chama a atenção é que parece que é dissociado da realidade, é encastelado mesmo, aquela coisa numa torre de marfim e vendo o Brasil de cima para baixo, assim, uma coisa até assustadora. Você falou no começo, né, que é curioso, né, um país que lê ou vai ler e provavelmente talvez tenha bastante vendas até o livro, né, com toda essa propaganda que está sendo feita. Não sei se... É verdade. Mas o fato é que se fosse só um livro de memórias, trazendo aí informações importantes e tal, e que iam gerar curiosidade, ok. Mas parece que ele foi para além disso, né? Foi para essa coisa de criar um herói, todo um personagem em cima, passando por cima de fatos e de coisas que seriam mais frias para se contar, né? Não tem frieza, não, e também não tem uma reflexão muito profunda. Você espera de um livro de memórias, de repente, sei lá, me vem à cabeça Graciliano Ramos, ali, as memórias do cárcere, uma coisa mais profunda e tal. Mesmo nessa parte, na parte que tem embate,
dele com outros poderosos, não existe uma reflexão mais profunda sobre as motivações dele e nem as motivações dos outros. É uma coisa muito rasa. Parece que você está lendo notícia de jornal sem aquela... Sem sal. Sem sal. Pois é. A linguagem também. Parece que em alguns momentos é meio... Ele parece uma pessoa assim que tem uma linguagem um pouco... Vamos colocar assim, meio chula? Nas partes em que ele narra diálogos que ele teve com poderosos mesmo, muito palavrão. É uma coisa que me chama a atenção, porque você pensa uma autoridade, uma pessoa que se dá tanta importância, Sim. e ao mesmo tempo na hora de revelar a própria voz é um tanto quanto baixa. Pois é. Bom, tem alguns trechos em especial que chamaram tanto a atenção que a gente vai até contar, inclusive, com a ajuda aqui do nosso colega da Gazeta do Povo, o Alexandre Mazo, para interpretar para a gente aqui, trazer em áudio também alguns trechos do livro do Rodrigo Janot. Por exemplo, tem uma história da sabatina que ele passou, claro, todo o PGR passa pela sabatina, né? E aí parece que ele estava meio nervoso, segundo as imagens que apareciam na televisão. Em meio àquele estranho duelo de olhares, um garçom se aproximou com um guardanapo e 2 pílulas. Eu, sem entender nada do que estava acontecendo, simplesmente repeli a oferta. Logo depois, reapareceu o mesmo garçom, desta vez com um bilhete escrito à mão pela minha mulher. Minha filha, assistindo a sabatina pela TV, percebera que eu estava inquieto na cadeira e sugeriu à minha esposa me passar pílulas contra gases. Momento alto. E por que será livro. que ele achou que é importante isso, né? Falar disso no livro, num livro desse de memórias, né? Olha, Será que foi tão marcante assim esse momento? Até onde eu tô, é o único momento assim, de humor mais explícito do livro. Eu não sei se ele quis, né, fazer humor, mas eu ri bastante. Pelo menos ele conseguiu. Bom, tem um outro trecho também que ele conta um momento importantíssimo, né? Afinal, ele vai ser indicado para ser o PGR, para ser o Procurador-Geral da República, e ele vai ao Palácio do Alvorada para conversar com a então presidente Dilma Rousseff. Só que antes disso ele tem um certo percalço, e aí a gente vai ouvir agora o Mazo também interpretando esse trecho do livro. Quando falei com o Cardoso, eu já tinha tomado algumas taças de vinho, e o telefonema gerou um corre-corre para eu me aprumar para o encontro com a presidente. Eu tinha de chegar à Alvorada sem qualquer vestígio de bebida alcoólica. De imediato, Dantas propôs café com sal. Topei a sugestão e ingeri a mistura. Foi um estrago. Tive engulhos e corri para o banheiro. Vomitei o que bebera e algo mais. Para que eu me recuperasse, Dantas e minha mulher me socorreram com alguns copos d'água. E aí ele traz uma dica, hein? Essa eu não conhecia, café com sal? Eu não conhecia isso aí. Não, mas imagine que situação, né? Você tá lá conversando com seus amigos, bebendo um monte de vinho. Aliás, é uma coisa que é uma situação que se repete no livro algumas vezes. Até talvez seja preocupante. Eu aconselho o ex-procurador a procurar talvez ajuda, porque ele bebe muito vinho. Isso aparece bastante também. Bastante. Em vários momentos-chave. As memórias etílicas do ex-procurador. Pois é, o Paulo, tem um detalhe também que foi recente em relação a isso, que logo que o Janot deu a entrevista, foi na semana passada, quinta-feira, então vaza aquela primeiro trecho do livro, não é que vaza o livro, ele deu uma entrevista falando que no livro que ele iria lançar, ele revelava o desejo e a ida ao STF armado para matar o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes. Depois disso tem uma operação de busca e apreensão na casa dele, apreendem lá uma arma, ele tem agora uma determinação de restrição, não pode chegar perto do Supremo de nenhum dos ministros. Será que foi um exagero? Será que ele representa todo esse perigo ou não, o Rodrigo Janot? E agora também tem alguém está querendo recolher os livros. Isso, né? há uma ameaça de proibir o que é uma bobagem. A comercialização. É um completo exagero, é uma pessoa que se dá uma importância desmedida. Acho que é um golpe publicitário, isso é uma confissão. Foi um mero golpe publicitário que fracassou por vários motivos, né? Inclusive porque o livro já vazou aí da internet. Ele tentou vender bastante livro, então. Tentou. E aí eu volto à pergunta original, né? Em que país doente é esse em que as pessoas têm interesse em ler o livro de um ex-procurador-geral da República? Que revela que queria matar um ministro do Supremo. Mas assim, não é um crime, né? Sim. É imoral, mas não é intenção de matar, pensar, fantasiar a morte de alguém não é crime ainda. Pois é. A minha ideia é que ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidava. Na antessala do Supremo. E foi armado. Quando eu chego na antessala do Supremo, esse ministro costuma chegar atrasado, ele tem uma atividade, eu não vou dizer político-partidária, mas tem uma atividade muito intensa, que não é judiciária. Quem é que estava na sala? Ele. Eu falei, tá aí.
A energia do destino me levou até aqui. Tirei, gatilhei e fui pra cima dele. Eu sou destro. Aí quando eu procuro o gatilho, meu dedo ficou paralisado. Eu mudei de mão. Fui pra esquerda. Meu dedo paralisou de novo. Eu falei, isso é um sinal. Bom, os detalhes aí do livro do Janot, como eu disse aqui, o nome é Nada Menos Que Tudo. Paulo Pozunov vai escrever na quinta-feira na Gazeta do Povo, certo? Isso mesmo. Obrigado pela presença aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Até. A polêmica da semana, Lula preso ou Lula solto? O assunto está em pauta e agora aqui no 15 Minutos nós vamos tirar todas as dúvidas sobre ele, conversando com a Kelly Cadanos, que é editora de República da Gazeta, lá em Brasília. Kelly, por que o ex-presidente Lula tem direito à progressão de regime do atual fechado para o semiaberto, hein? Olá, Márcio. Olá para todo mundo que nos acompanha. Bom, o ex-presidente já cumpriu 1/6 da pena, naquele processo do triplex no Guarujá, no qual ele foi condenado pelo ex-juiz Sérgio Moro. O STJ reviu essa pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias e no dia 23 de setembro ele concluiu o cumprimento de 1/6 desse total. Por isso, e também por ter bom comportamento carcerário, ele já pode progredir para o regime semiaberto. Inclusive, o ex-presidente Lula teve essa condição de bom detento, vamos dizer assim, atestada por uma certidão emitida nessa terça-feira pela Polícia Federal, né? Exatamente. O superintendente da Polícia Federal, Luciano Flores de Lima, já tinha testado bom comportamento ao Ministério Público e a juíza da execução penal, a juíza Carolina Lebos, também pediu uma certidão oficial de bom comportamento que foi protocolado nessa terça-feira no processo de execução penal do ex-presidente. O ex-presidente não quer ir para o regime semiaberto, por quê? Vamos explicar essa história, hein, Kelly? Exatamente. Ele diz que não troca a dignidade dele pela liberdade e que não vai barganhar direitos em troca da saída da sua prisão, né? Ele que aposta aí em outros recursos que devem colocá-lo em liberdade plena, inclusive anulando sentenças do ex-juiz Sérgio Moro, da juíza Gabriela Hardt, uma série de sentenças que pesam contra ele na Lava Jato. Então ele aposta em recursos no Supremo Tribunal Federal para sair da prisão, então por isso ele não quer sair para o regime semiaberto, ele quer sair em liberdade plena. Esse é o argumento principal dele para dizer que não quer progressão do regime. E quem quer Lula solto no momento, então, é o Ministério Público Federal, eles que querem tirar o ex-presidente do regime fechado? Exatamente. O Ministério Público Federal pediu a progressão do regime para o ex-presidente porque ele já cumpriu 1/6 da pena e tem bom comportamento carcerário. Todo mundo que está nos ouvindo já leu muita coisa sobre isso, com certeza, já ouviu muita coisa. E aí tem a dúvida, o ex-presidente é obrigado ou não a aceitar essa progressão para o semiaberto? E se sair, tem que usar a tornozeleira eletrônica? Olha, Márcio, o ex-presidente ele não pode, em tese, abrir mão da progressão do regime porque é um direito indisponível. Isso significa que, quando os direitos são indisponíveis, significa que nós não podemos abrir mão deles porque pode impactar o direito de outras pessoas também. Então, esse direito indisponível da progressão de regime, o ex-presidente, em tese, não poderia abrir mão. Mas ele pode se recusar a usar a tornozeleira eletrônica, por exemplo, e aí inviabilizaria a saída dele para o regime semiaberto, porque esse regime, caso não haja vaga, o que muito provavelmente não há em uma colônia penal agrícola, por exemplo, ele teria que cumprir prisão domiciliar com tornozeleira. Então, em tese, ele não pode abrir mão desse direito, mas se ele se recusar a usar a tornozeleira, ele deve sim continuar preso em regime fechado na Polícia Federal. Pra gente fechar, tem algum prazo para que isso seja definido a partir de agora? Como é que é? Não se sabe ainda se vai ser Lula preso ou Lula solto nos próximos dias? Tem sim, Márcio, tem um prazo. Na segunda-feira, a juíza Carolina Lebos abriu prazo para manifestação da defesa do ex-presidente em relação à progressão do regime. Ela deu 5 dias de prazo para que a defesa se manifeste, mas a defesa tem 10 dias para abrir a intimação. Então, na prática, são 15 dias que a defesa tem para apresentar uma manifestação do ex-presidente em relação a essa possibilidade de progressão de regime. Ele não precisa usar todo esse prazo, mas o prazo máximo é esse. Kelly, obrigado. Até a próxima. Até a próxima.
Esse foi mais um 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário. 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Durante a conversa com o Paulo Pozonoff Jr., você ouviu um áudio da entrevista que o ex-procurador-geral Rodrigo Janot deu ao Estadão. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã.